Boa noite, meus irmãos. Da perspectiva do planejamento humano, é plenamente casual. Nós temos cantado essa música imediatamente antes dessa mensagem. Deus sabe por que ela está aqui. Acho interessante nós cantarmos no contexto da mensagem, nessa série de Efésios, que continua a partir de agora, cantarmos: dá-me um coração igual ao teu. Um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Bom, nós vamos ter um bom teste hoje para avaliar se o que nós cantamos foi simplesmente da boca para fora, ou se efetivamente é o que nós queremos fazer. A carta de Efésios, quando chegamos no capítulo 4, versículo 1, em que ele diz: rogo-vos, pois. Esse pois que aqui está, é o divisor das águas da carta de Efésios. Nos primeiros 3 capítulos, ele desenvolveu o aspecto doutrinário, para nos 3 capítulos posteriores, desenvolver o aspecto prático. Vejam, 3 capítulos foram dedicados para isso e nós gastamos 19 mensagens estudando esses 3 capítulos e entendendo um aspecto da vida com Deus que é apresentada nesses 3 capítulos. Doutrina. Nós somos resgatados por Cristo. Nós somos chamados para sermos irrepreensíveis. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha planejado a nossa adoção como filhos. Recebemos o Espírito como penhor, como garantia das nossas vidas. Entramos no capítulo 2 e sabemos, nós não tínhamos nada, não tínhamos nenhum direito, éramos rebeldes, absolutamente longe de Deus. Entretanto, Deus, na sua imensa misericórdia, amor, graça e bondade, veio e nos alcançou através do Senhor Jesus Cristo. Pessoas de diferente crença, etnia, condição moral, foram perdoadas por Cristo e inseridas na igreja de Deus. 3 capítulos de uma carta foram dedicados a isso, e pensando nos nossos dias em que nada é dado como valor para a questão de doutrina, é bom a gente questionar isso. Hoje em dia se valoriza bastante o entretenimento, como você se sente, você se divertiu na igreja, foi legal, curtiu. Mas para a doutrina ninguém dá valor hoje. Interessa é o aspecto prático. Não existe aspecto prático se nós não entendermos que o ensino dos apóstolos, a doutrina, é o fundamento da igreja, como vimos atrás. Esse, pois, aqui do capítulo 4, do versículo 1, ele divide as águas da doutrina para o aspecto prático. E se até agora, nesses 3 capítulos, nós gastamos 19 mensagens, nos próximos 3 capítulos, ou nestes 3 capítulos que começamos hoje, nós temos pelo menos mais 30 mensagens. Por que nós vamos gastar tanto tempo disso? A visão que nós precisamos ter é que, uma vez que nós nos convertemos e somos parte da igreja de Deus, nós entramos numa instituição, somos membros de um corpo que tem seus padrões, seus princípios. Um caráter é exigido, uma conduta é exigida, uma atitude é exigida. O fato é que ser parte da família de Deus e do reino de Deus, isso traz implicações em que o nosso estilo de vida tem que mudar. Ele tem que ser alterado para os conceitos de integridade que Deus passa, os princípios de como uma igreja deve existir. Toda instituição deveria ou tem critérios e regras de conduta.
Quando nós pensamos em termos de uma escola, você entra numa escola e tem uma série de determinações de como você pode e deve se conduzir naquele ambiente. E se por acaso você não está se conduzindo corretamente, você vai ser repreendido e chamado a adequar sua conduta àquilo. Se você está num clube, você tem os seus limites. Se você está no Senado, na Câmara de Deputados, bom, isso já é um outro assunto. Tem até um conselho de ética, mas nem sempre funciona. A igreja, ela não é exceção. Então vejam, aqui no versículo 1 ele já diz logo de cara: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis do modo digno. Esse verbo que foi traduzido aqui por andar é um verbo bastante recorrente ao longo da carta aos Efésios. Apareceu no capítulo 2, versículo 2, descrevendo como era a nossa vida antes da nossa conversão. Andar é viver, por isso em algumas traduções está traduzido por viver. Nós vivíamos de acordo com o mundo. Andávamos de acordo com o mundo. Nosso estilo de vida era o estilo de vida do mundo. Mas quando ele chega no capítulo 2, versículo 10, ele diz: não, vocês foram chamados agora para andar nas boas obras que Deus preparou. Opa, há um novo estilo de vida. Uma nova conduta, um novo caráter, que é o que é apresentado no capítulo 2, versículo 10. E a partir de agora, do capítulo 4, versículo 1, 5 vezes ele vai usar esse verbo aqui. O que ele está dizendo é que agora nós temos um novo estilo de vida pela frente. Temos um novo padrão de vida. Temos princípios que devem reger as nossas vidas. E no caso aqui, ele está dizendo que nós temos que andar de modo digno. O que é isso? Vocês que são mais velhos sabem exatamente o que é essa figura projetada. Tenho minhas dúvidas se vocês mais jovens saibam o que é isso. Isso é uma balança. Você identifica esses dois pratos aqui. Se nada está dentro desses pratos, essa balança fica estabilizada. E tinha duas agulhas apontando ali. Estável, zero. Ponto zero. Mas você podia pegar um pedaço de qualquer coisa, fosse de uma carne, por exemplo, e colocava num dos pratos. E uma vez que você colocava a carne num dos pratos, era necessário você equilibrar o peso. Então esses pesos que aqui estão, pesos diferentes, não sei exatamente, mas estou supondo que esse aqui tenha 1 quilo, esses tem meio quilo, esse tem 250 gramas, esses 100 gramas. Esses pesos, com esses pesos diferentes, vai se colocando no prato vazio, onde não tem o pedaço de carne, por exemplo, até que a balança equilibre. Como é que eu sei o peso da carne? É a soma dos pesos que foram colocados para equilibrar. Era assim que se pesava antigamente, não tão antigamente. Eu não estou falando do tempo de Cristo, não. Estou falando do tempo do Josimar, do meu tempo. Mas muito depois do tempo do Remígio, né? O Remígio era aquela balancinha lá de pendurar, né? Quando ele diz aqui que nós temos que andar de modo digno da vocação que nos fomos chamados, imagine o seguinte: o digno aqui é equivalente. É como se num prato da balança tivesse a nossa vocação. E no outro prato da balança, que esteja a nossa conduta, o nosso estilo de vida, o nosso jeito de viver. Um lado da balança, nós já vimos nos primeiros capítulos dessa carta, o que foi colocado lá, já falamos, o perdão dos pecados, a remissão dos pecados, a redenção. Fomos feitos filhos de Deus. Deus nos esclareceu acerca do Evangelho.
Fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. O Espírito foi colocado em nós. Somos parte de um mistério que Deus criou, imaginou, estabeleceu, que é a igreja. Somos um novo ser. Agora Ele está dizendo, numa balança está isso e na outra balança tem que pesar igual o estilo de vida de vocês. Vocês têm que andar de um modo digno com isso. O procedimento de vocês tem que pesar nessa balança, dando equilíbrio a isso. Agora, o que ele quer dizer com isso? Como é que nós vamos andar de modo digno? Nós vamos perceber aqui que na sequência, nos versículos 2 e 3, que o andar do modo digno exige que nós tomemos 2 cuidados com respeito à igreja de Deus. Veja, essa palavra que ele traz aqui no capítulo 4, versículo 1, ele está se referindo mais especificamente à última porção do capítulo 3. O pois aqui está tratando do fato de que nós fomos feitos igreja de Deus, uma única igreja. Pessoas de origem diferente, etnias diferentes, fés diferentes, ideias diferentes, culturas diferentes, chegam a Cristo e fazem parte agora desse novo homem, conforme ele diz. Essa igreja dele, esse organismo que Cristo é o cabeça. E ele diz, vocês têm que andar de modo digno. E isso envolve você tomar alguns cuidados no que tange a existência dessa igreja. De novo, acho muito oportuno, nós temos cantado aqui que a gente tem que ter um coração desejosos de ter um coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer. Só 2 cuidados que eu quero que vocês saiam daqui nessa noite. Somente 2. Se a canção é verdadeira, preste atenção nesses 2 cuidados. Quais são eles? O primeiro cuidado é suporte um ao outro. Nós vamos andar em dignidade quando nós estamos suportando um ao outro. Se quer outras traduções do suportar aqui, como ele diz no versículo 2, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Acho que se eu fosse traduzir a Bíblia aqui, eu colocaria, suportando-vos uns aos outros em amor, com toda humildade, mansidão, com longanimidade. Agora, o que é suportar? Trouxe outras traduções para vocês desse verbo que está aqui. Sofrer, prolongar, permanecer, resistir, aguentar, durar. Então, quando ele diz que o nosso viver digno tem a marca do sofrer, do suportar, meus irmãos, aqui tem um pressuposto que a gente não pode esquecer. É que no relacionamento da igreja nós vamos ter problemas pessoais. Não existe essa perspectiva de que enquanto estivermos aqui, nós estamos levando a vida numa boa, sem nenhum tipo de problema. Nós vamos ter problemas pessoais. Nós temos diferentes personalidades. Nós temos diferentes educação. Temos hábitos familiares diferentes dos demais. Temos diferente formação educacional. E nossas diferenças vão trazer nossas tensões. Nós temos diferentes maneiras de reagir, de falar. E porque temos tantas essas diferenças, no ambiente dessa igreja que Deus fez uma só, Ele diz, vocês têm que suportar um ao outro.
Senhores, nós não podemos nutrir a ideia de que nós já estamos num tempo em que os nossos relacionamentos vão ser perfeitos. Não chegou esse tempo ainda. E não é assim dentro da igreja ainda. Se você está pensando que relacionamento dos irmãos é sempre tão lindo, tão puro, tão bucólico, isso não é verdade. É por isso que ele diz que vocês têm que suportar, aguentar. Isso é parte da nossa vida. Nós, nos nossos relacionamentos, vamos viver situações que você talvez diz assim, ai, Deus me livre, tomara que isso não aconteça comigo. Tem uma boa chance de acontecer. Nós vivemos num mundo real. Charles Swindoll conta num dos seus livros, ele cita um versinho que diz assim, viver com os santos lá em cima vai ser uma glória. Mas viver com os santos aqui embaixo é uma outra história. É uma outra história. E independentemente de ser de uma outra história, o caso aqui é que você tem uma responsabilidade. Não pressuponha que pelo fato de que fomos salvos em Cristo, não vamos ter nenhuma tensão e ninguém vai errar contra nós. Lógico que vai acontecer isso. Mas o que você tem que fazer? Suportar, aguentar a dor. Haverá momentos em que você se sente ofendido. Aguente as pontas. Aguente. Não precisa chegar em casa e contar para o seu marido, olha o que fizeram comigo. Não precisa chegar em casa e contar para a sua esposa, olha o que eu passei. Isso é coisa de fofoqueiro. E quando você inclui a sua esposa ou seu marido nos problemas que você teve desse tipo, isso aqui é tornar sua esposa ou seu marido cúmplice do seu pecado. A orientação é, aguenta firme. Como? Ele diz, com toda a humildade. Basicamente, 3 conceitos ele apresenta aqui, em algum nível eles são sinônimos. Você tem que suportar com humildade. Veja, no mundo antigo, humildade definitivamente não era um ponto a ser destacado, não era uma virtude, e eu diria, até hoje não é muito assim. Embora a gente possa admirar uma pessoa pela sua humildade, nós também admiramos a soberba, valorizamos a atitude do soberbo. Mas aqui está dizendo, a maneira com que a gente suporta os outros é com humildade. E essa instrução está nas Escrituras todas. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. A seguir ele continua dizendo, em vez de pensar simplesmente em você, pense nos outros. E considerando o que Paulo diz aqui na carta aos Efésios, nas nossas considerações, nós temos que levar em conta o que Deus está falando sobre a igreja. Eu os coloquei como um. Vocês têm que permanecer aguentando, sofrendo algumas consequências, com humildade. Porque, veja bem, se não existe a humildade, você vai dizer aqui, não, isso não se faz comigo, eu não mereço isso. A visão que você tem de você mesmo é tão elevada que com você isso não pode acontecer. Veja, não há dúvida que o outro errou e não tenha dúvida que vai errar. Mas uma vez que isso aconteceu, e vejam, uma igreja saudável sempre tem cristãos maduros e imaturos. Encontramos os cristãos maduros porque, pelo tempo que têm de vida cristã, já demonstraram que estão vivendo de acordo com a instrução de Deus.
E muitas vezes encontramos pessoas que no tempo são relativamente novas e recentes, mas já demonstram uma maturidade acima do padrão. Mas nós vamos encontrar também na outra ponta pessoas que, apesar do tempo, não cresceram na fé. E vamos encontrar pessoas que se converteram recentemente. Não tem maturidade. Não tem a mesma visão que você. Então as tensões estão garantidas, seja pelos crentes carnais, seja pelos crentes recém-convertidos, seja pelos crentes maduros que também pecam e erram. A orientação que ele passa para nós aqui é: vocês têm que andar de uma forma digna. E isso envolve suportar os irmãos. Isso com humildade. Não só com humildade, ele também diz aqui no versículo 2, com mansidão. O que é essa ideia de mansidão? Veja, é interessante, aqui nessa carta, nós já nos deparamos com esse conceito e veja, em Mateus capítulo 11, versículo 29, o Senhor Jesus coloca junto essas duas palavras que nós acabamos de mencionar. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. As palavras podem ter pequenas diferenças na língua grega, mas as raízes são as mesmas. E a ideia da humildade e da mansidão. O que é a mansidão? Você pode conhecer pessoas que elas são tranquilas demais. Parecem tão mansas. Mas não é esse o conceito que está sendo tratado aqui. O conceito de mansidão aqui é de alguém que tem o poder, a força de retalhar, mas não o faz. Vamos imaginar que de repente você caiu numa rodinha e está sendo discutindo o assunto. E alguém ali fala, sem nenhuma autoridade, sobre um determinado assunto que você conhece muito bem. E você pode, pelo seu conhecimento e experiência no assunto, tripudiar em cima dessa pessoa. Mansidão aqui significa: não vou fazer isso. Não vou humilhá-lo. Qual é a hora? Qual é a ocasião? Qual é a situação oportuna de eu fazer essa abordagem? Isso é mansidão. Não é deixar o confronto, não é deixar a repreensão. Mas é quando é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Com que eu faço isso? Então talvez, naquela rodinha, aquela pessoa que fala sobre um assunto como se tivesse autoridade, e ela não conhece tanto, você pode humilhá-la, mas você pode falar de uma maneira respeitosa com ela, trazendo uma perspectiva nova sobre o assunto que ela não tem. Talvez haja situações em que não seja oportuno nem você conversar com ela naquele momento. Talvez um pouco mais tarde poder ligar para a pessoa e falar assim: olha, aquela conversa que nós tivemos ontem, ficou alguma coisa para trás que eu gostaria de conversar com você. Conseguimos tomar um café? Eu quero te trazer, fazer pensar em algumas dessas coisas. Mansidão é ter a força, é ter o argumento, mas é controlá-lo para usá-lo na ocasião, no tempo e da forma adequada. Nós vamos encontrar nossas diferenças. Vamos tropeçar em atitudes erradas, em pensamentos errados, em ações erradas. A questão não é se nós devemos reagir ou não, repreender ou não. A questão é como é que nós vamos fazer isso. Não é o fato de que você tem mais força, que tem mais argumento, que tem mais conhecimento, etc. e tal, que você vai usar disso para tirar vantagem disso. Nem que seja a glória de ganhar uma discussão, mas sim a glória de cuidar do corpo de Cristo.
esse sofrer, esse suportar, também é apresentado aqui no versículo 2, ele diz, com longanimidade. Longanimidade é a mesma coisa que adiamento da ira. Eu estou pronto para explodir, mas a longanimidade, eu adio a ira. Esse vai ser um assunto que nós vamos tratar bastante bem quando chegarmos lá no capítulo 4, se não estou enganado, versículo 26. Nós vamos falar sobre ira especificamente ali. Aqui ele só está dizendo que no relacionamento com os irmãos, nós temos que suportá-los com longanimidade. Adie a ira. Pensando na mesma ideia da mansidão, pensem aqui, considerem aqui. Você viu alguma coisa que o indignou, mas você entende que você tem que ser longânimo. Isso significa, vou segurar minha boca, vou segurar minha reação. Não é a hora de fazer um confronto aqui. E sabe, normalmente, nessas situações em que nós ficamos irados, mesmo que seja com justiça, quero dizer, tem um problema que justifica estar indignado. A vantagem da longanimidade, em primeiro lugar, é proteger você mesmo de exagerar, de perder a razão. É terrível quando você tem a razão e perde a cabeça e descobre que por causa de um argumento, era um argumento correto, mas o jeito que eu fiz, que eu reagi, não me ajudou nisso. A longanimidade, antes de mais nada, protege a pessoa que se indigna. Como diz Provérbios, o homem que não tem controle de si, ele é como uma cidade com seu muro derrubado. Ele se torna vulnerável. Mas também ele protege a outra pessoa, porque muitas vezes você quer abordar algo que é necessário abordar. Tem que haver o confronto. Mas a maneira como você vai fazer pode mais ferir, mais assustar, mais inviabilizar a pessoa do que aperfeiçoá-la. Dias atrás eu estava numa situação como essa, tendo a necessidade de confrontar um irmão. O que foi feito era grave? Tinha uma boa gravidade. Um potencial de destruição fenomenal. Mas como é que vai fazer isso? Com longanimidade. Então vejam, como é que se anda de modo digno da vocação que for chamado? Você vai andar equilibrado com essa balança do que Deus fez com você, quando você está suportando as pessoas. Humildade, mansidão e domínio próprio fazem parte, longanimidade, fazem parte desse suportar, que é o jeito de andar do modo digno. Mas um segundo cuidado que ele coloca aqui, veja, é o cuidado de se esforçar para preservar a paz. Veja aqui, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então veja que aqui também tem um pressuposto. No suportar, o pressuposto é que você vai ter problemas. E aqui no caso, nessa ideia do esforço diligente por preservar a unidade, também tem um pressuposto. E o pressuposto aqui é que a igreja já é uma única. Ela já tem unidade. É uma fala não rara, é comum ouvir na igreja a palavra de ordem de que nós temos que nos unir. Nós não temos que nos unir coisa nenhuma.
Nós já temos uma unidade estabelecida. O que nós vamos precisar fazer é preservar essa unidade. Nós já vimos no capítulo 2, no versículo 14, ele diz: de ambos fez um, a igreja é uma só, independentemente de quem veio, quem creu, todos os que estão nessa igreja é um só. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que todos nós fomos batizados em um só corpo. Isso é o batismo do Espírito. É a inserção de todo mundo que crê na igreja de Deus, que aqui ele chama de corpo, e já é um. Então nós não vamos ter esforços que vão produzir união. Nós já temos unidade, ponto final. O que nós precisamos é não estragar e não comprometer essa unidade. Daqui, então, vem a orientação, a instrução. Vocês têm que se esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então uma instrução aqui. Um esforço diligente. Isso aqui, você não pode fazer pouco caso disso. Um esforço diligente. Aqui há empenho, há força, há constância, há dedicação para a unidade da igreja. A maneira como está escrito no grego traz a ideia de que nós temos que olhar esse assunto com uma certa ansiedade e com uma certa pressa. Vamos imaginar que alguém chegue para você e compartilhe com você uma experiência ruim que teve com uma outra pessoa da igreja. O que você faz? Meu irmão, eu posso entender o que você passou. Sofri a mesma coisa com ele. O que você está ajudando? Você não está se esforçando para preservar a unidade. Você está pondo lenha na fogueira do camarada. Se alguém veio se queixar de uma experiência, digamos que seja verdadeira, em que houve uma ofensa efetiva, você vai ter que trabalhar com essa pessoa para ela aprender o conceito do perdão. Assunto nosso quando chegamos em 4:29. Nós precisamos perdoar. Porque se não perdoarmos, nós seremos os primeiros prejudicados. E prejudicaremos essa comunidade, que é para ser mantida em unidade. Então, cabe dizer a essa pessoa: esse é o mundo real. Esse é seu irmão real. Foi por ele, foi por você que Cristo morreu. Ele perdoou você de muito mais do que ele fez contra você. O que é que você tem que fazer a partir de agora? Como é que eu posso te ajudar nisso? E se existe algum problema efetivo ali, que é mais do que pedir perdão, tem que conciliar essas pessoas, agora você tem que pensar em como, e se você tem condições disso, e se você acha que não tem condições, procure alguém que tenha condições. Olha, eu não estou procurando para fazer fofoca, estou pedindo ajuda. Tem um problema estabelecido aqui, eu não estou pedindo para você, não fala que não fui eu que disse, não, deixa eu fora disso, não, você está dentro. Isso é parte do seu esforço por preservar essa unidade. Como é que eu posso ajudar esses meus irmãos? Um que teoricamente ofendeu, o outro que foi ofendido. Como é que eu posso ajudá-los para que a falha de um ou a má interpretação de outro não seja um problema que comprometa a unidade da igreja? É esperado de nós que nós empenhemos um esforço dedicado
para manter o quê? O vínculo da paz. Vamos lembrar lá de trás, nós já vimos isso, que a paz foi estabelecida por Deus. Há dois níveis que Deus estabeleceu a paz. Em primeiro lugar, no nível vertical. Nós estávamos numa posição contrária a Deus, dignos de toda a ira, o que ele diz no capítulo 2, versículo 3, mas Cristo nos salvou, nos resgatou, nos livrou da ira, agora foi estabelecida a paz, nós podemos chegar a Deus em paz, podemos nos relacionar com Deus em paz, porque o nosso castigo já caiu sobre Jesus. Mas no capítulo 3, e parte do 2, ele desenvolve que ele constituiu só uma igreja, que ele chega a chamar de um novo homem, constituído de todos os crentes, de todos os tempos, em todos os lugares. E nessa condição, nós já temos um vínculo, o Espírito estabeleceu um vínculo de unidade, de paz entre nós. E nós somos as pessoas que têm que lutar para manter esse vínculo. Vamos imaginar uma situação que, por ser tão recorrente no nosso meio, não é uma ideia imaginada, vocês já viveram isso. No nosso meio existem mais casamentos, cerimônias de casamento, que qualquer um pode estar. Pelo menos é a minha maneira de pensar. Aí aquele casal vai se casar, os pais se reúnem e começam a compor e escrever a lista de convidados. E você não foi convidado. Você já pensou que absurdo? Justo você não foi convidado. Por que você não foi convidado? Porque simplesmente você não está nos critérios de composição da lista de convidados, ponto. Existem pessoas que para uma cerimônia de casamento podem convidar 20, outras 50, outras 100. As pessoas têm seus critérios de escolha. E nessa condição, ser convidado ou não ser convidado é um detalhe. A beleza da coisa é que você pode talvez encontrar ali filhos de seus amigos que você gosta, e eles agora estão se casando, e você pode se alegrar com isso, indo a uma festa ou não a uma festa. Mas você não foi convidado. Você não vai bater na casa da pessoa e dizer: ei, acho que você esqueceu de dar meu convite. E nem tampouco ficar magoado, porque não é isso que vale no corpo de Cristo. Nós já somos um, indo ou não a qualquer festa de casamento. Mas meu filho de 2 anos não foi convidado para o aniversário de 2 anos. Isso vai acontecer a vida inteira. Mas você acaba dando tanta importância para você. Como é que você não foi convidado? Justo você. E aí, quem sabe, você vai comentar com alguém, discutir com alguém e falar: poxa vida, você acredita que eu não fui convidado? Aí o outro diz: não, eu fui. Ou quem sabe ele diz: bom, se fosse meu filho casado, eu também não te convidava. E aí começa a desenvolver a fofoquinha, a maledicência. Meus irmãos, nós fomos chamados para sermos pacificadores. É interessante que quando o Senhor Jesus fala sobre isso, Ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.
Acho que o ser chamado filho de Deus é que nós, dentro da ideia, filho de peixe, peixinho é, tal pai, tal filho. Quando nós somos pacificadores, nós somos extremamente parecidos com Deus. Se não foi convidado, não tem problema. Dê graças a Deus. Se alegre com isso. Você está vendo alguém que foi um problema porque não foi convidada? Apazigue essa pessoa. Tire do coração dela essa atitude de achar que ser convidado para a festa é grande coisa. É uma espécie de festolatria. Perdeu a festa. Acredite-me, você pode viver sem ir numa festa de casamento. Acredite-me, muitas vezes não ir num aniversário de 2 anos é muito melhor. Concluindo minha mensagem, meus irmãos, voltemos ao versículo 1 em que ele diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes. O apóstolo podia muito bem dar uma ordem aqui, afinal de contas ele tinha autoridade. Mas a postura de Paulo nesse momento, visando a imperiosa necessidade da preservação da unidade da igreja, ainda que ele fale com autoridade, ele suplica isso. Vocês vão andar da maneira digna que vocês foram chamados, se vocês estão suportando, em humildade, mansidão e longanimidade. Vocês vão estar vivendo desse modo digno, vão estar contrabalançando o que Deus fez com vocês, quando vocês estão se esforçando diligentemente para manter a unidade da igreja, o vínculo de paz que foi estabelecido por Deus. Eu suplico a vocês, façam isso. Se esforcem. Ele diz, eu suplico a vocês, aguentem firme, suportem. Firmemente dedicados na preservação da unidade. Voltamos à nossa canção inicial. Dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer. Foi de verdade que você cantou ali? Era honesto? Você estava sendo verdadeiro ou era só uma musiquinha que você estava cantando? Se é verdadeiro, preste atenção nessas 2 simples instruções. Só 2. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pelo tempo que tivemos aqui, pudemos nos debruçar sobre a Tua Palavra e aprender desses princípios, desses padrões que devem reger a nossa vida em comunidade. Ó Pai Celestial, vem nos abençoar nesse tempo, nos fazendo ver a necessidade que temos de andar de uma maneira digna e que por dignidade envolve suportar os irmãos, envolve se esforçar para manter essa unidade. Senhor, que muito mais do que preocupados com instituição, com programa, que estejamos preocupados sim com as pessoas, que estejam vivendo dentro da Tua vontade, harmoniosamente, em unidade, com um esforço aplicado na preservação dessa unidade, uma postura de suportar o que precisa ser suportado, com humildade,
com mansidão, com longanimidade. Fortalece a tua igreja, capacita a viver assim, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.